Falando inglês, não. Boa noite a todos. Boa noite. Que bom poder louvar o Senhor, né? Amém. Que alegria. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo 6. Jeremias, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 16. Bem, todos acharam? Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Pai querido, nós queremos te agradecer por esta noite, por tudo aquilo que o Senhor fez no dia de hoje, pela tua doce e santa presença, guardando, nos livrando do mal, nos conduzindo segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Por isso nós queremos te agradecer, Senhor, e pedir a ti, Senhor, fala o nosso coração nessa noite. Espírito Santo, tem liberdade. Queremos estar sensíveis para ouvir a tua voz. Peço ainda, Senhor, que o Senhor tire todo impedimento, tudo aquilo, toda a euforia ou toda a pressão do dia de hoje. Queremos estar sensíveis para ouvir a tua voz, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Fala, Senhor. Fala o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria dar um tema para essa mensagem de hoje. Fique atento e você verá. Amados, esse texto de Jeremias, o profeta está nos dando aqui 4 conselhos. E eu queria destacar nessa noite exatamente esses 4 conselhos. Pare, olhe, pergunte pelo bom caminho e tome a decisão correta. Vou repetir. Pare, olhe, pergunte pelo bom caminho e tome as decisões corretas. Se a gente seguir esses 4 conselhos que o profeta Jeremias está nos dando, há uma promessa aqui. Achareis descanso. Quem aqui não quer achar descanso, né? Tem coisa melhor, né? Do que achar descanso. E eu queria iniciar pelo primeiro conselho. Pare, observe o que está acontecendo ao seu redor. A gente tem parado para olhar o que está acontecendo ao nosso redor? Sabe por quê, queridos? O profeta Jeremias aqui, ele está falando uma palavra de Deus, não uma palavra que vem da cabeça dele. E algo que me chama a atenção, e me vem uma pergunta à mente, eu não sei se você
também parou para pensar nisso, né? Ele diz assim: fique no caminho, né? Põe-se ao lado, né, no caminho e olhe, né? O que que ele está querendo dizer para a gente com isso? A primeira coisa, assim, que me veio à mente, pensando nessa primeira colocação que ele põe aqui, né? Às vezes a gente está andando muito apressado. E quando a gente anda muito apressado, às vezes a gente não percebe o que está acontecendo ao nosso redor. Aqui ele está dizendo exatamente assim: para, se for preciso, sente e considera o que está acontecendo ao seu lado. De que jeito a gente está entendendo, percebendo, discernindo o que está acontecendo ao nosso lado. Um ponto aqui importante é que ele não está pedindo para a gente escolher estradas, né? Ele está pedindo para a gente ficar ao lado do caminho. Põe à margem do caminho. Eu fico pensativo, porque se a gente está vendo um caminho, né? Geralmente, o que está acontecendo num caminho? Tem um fluxo, né? Tem um trânsito. E vocês percebem, ele não está pedindo para diminuir a marcha. Ele está pedindo para parar e sair de lá. Sabe por quê? É algo que me veio assim, eu fiquei pensativo nisso. A gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está andando no fluxo, não está discernindo, não está entendendo, não está percebendo. E algo interessante que me vem à mente aqui é que ele fala para a gente parar, se pôr ao lado e começar a olhar, observar. E não somente olhar para frente, mas também olhar para trás. Como eu consegui chegar até aqui? Como que Deus está trabalhando e está me ajudando, está me ensinando para chegar até esse momento? Eu estava pensando sobre isso, né? Me veio à mente a figura do profeta, né? Dos juízes, né? Porque Samuel era um juiz, né? A figura do juiz no povo do Antigo Testamento, né? Quando ele estava assim na batalha com os filisteus, Samuel fez exatamente isso. Ele parou e refletiu. Agora, interessante a posição que ele tomou em seguida. Vocês lembram, Vitor? Vamos ler? 1 Samuel, ó, faz a fitinha, né? Não sei se vocês lembram aí da fitinha. Nós vamos voltar aqui em Jeremias, né? Marca a página aí. Vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 7. Então, o capítulo 7 vem mostrando, né? Samuel está exortando o povo, está ensinando o povo, né? Só que está havendo uma guerra, os filisteus estão vindo para cima, né? Então, a partir do versículo 5, diz assim: disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram a água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os
filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Algum filho de Israel levantou a espada? Amados, deixa o Espírito Santo falar. Olha o que aconteceu. Enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e o pôs em Mispa e Sem. Ele chamou de Ebenezer, pois disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então vocês percebem? Primeiro Samuel tirou o povo, levou para Mispa, lá buscaram o Senhor em oração, clamaram ao Senhor. Veio ainda as notícias ruins, né, que os filisteus estavam vindo. E o que aconteceu? Enquanto Samuel oferecia ao Senhor, veio o Senhor com a provisão. Então, algo interessante, primeiro ponto que eu queria destacar para vocês aqui, amados, que a gente precisa reconhecer Deus na nossa caminhada. Eu penso que a primeira coisa, quando a gente para e começa a observar a nossa caminhada, a gente precisa ou reconhecer Deus em nossa caminhada. A gente precisa ser movidos a dizer: até aqui o Senhor está me ajudando. Até aqui o Senhor. A gente precisa reconhecer Deus em toda a nossa caminhada, irmãos. É muito importante isso. Talvez a gente queira até, em gratidão, como Samuel, construir um altar, chamar de Ebenezer, né? O que seria esse altar? Um tempo de consagração, tempo de oração, tempo de dedicação. Porque a gente reconhece o quanto o Senhor tem sido importante nas nossas vidas. Amados, isso é muito importante. Não é por acaso que o Senhor está falando: sai do fluxo, para, olha para trás, reconhece. Aqui, uma coisa que eu estava pensando hoje à tarde, tomando um banho para vir para cá, eu pensei o seguinte, né? Não adianta nada eu parar, sair de lado, começar a prestar atenção e não reconhecer Deus na minha caminhada. Opa, então alguma coisa está errada. Se Deus não está na minha caminhada, tem alguma coisa errada. Eu preciso estar atento. E algo que, assim, é interessante a gente entender o ensino do profeta, né? Porque ele está falando da parte do Senhor, mas ele está usando algo que a gente reconhece. E a palavra aqui, na nossa tradução, né? Na minha versão, tá põe-vos à margem, né? Mas tem algumas traduções que dizem assim: ide às ruas. Não sei se alguém aqui tem uma tradução que fala: se coloque em pé. E o sentido da palavra aqui, no hebraico, é hamad, que quer dizer fique em pé.
Só que não é ficar em pé assim, né, alheio ao que está acontecendo. Não, pelo contrário, é ficar em pé e tomar uma posição. É ficar em pé e estar firme, confiante no Senhor. Para quê? Para a gente estar atento à instrução que o Espírito Santo vai trazendo à nossa vida. A direção que o Espírito Santo. Amados, é muito importante isso. A gente está atento ao que o Espírito Santo está falando. Porque quando ele coloca assim, para, fique em pé, presta atenção. Porque eu fiquei imaginando assim, né? A gente está numa caminhada, né? A primeira coisa que vem à mente, e talvez uma frase que todos nós aqui possamos estar dizendo, né? Ah, eu estou cansado. Então, a primeira coisa que a gente para, a gente senta, a gente descansa, abaixa a guarda. Só que o sentido da exortação, do ensino que Jeremias está trazendo para nós aqui, é para, mas ficar numa posição ereta, em pé, firme, confiante naquilo que o Senhor vai nos mostrar, na direção que o Senhor vai falar. O Senhor não quer que a gente caia no caminho. Não é esse o desejo do Senhor. Que ninguém caia. Mas Ele quer que a gente permaneça firme, forte. Não importa o que está acontecendo. Por isso que a gente começa a entender, né, o ensino do profeta, o ensino dos apóstolos, né? Quando eles dizem assim, quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Para o mundo, essa palavra é loucura, mas para nós, discípulos de Cristo, a gente entende. Porque é o que a gente viu lá. Os filisteus acharam que eles estão cansados, pararam em Mispa, né? Acharam que eles estavam descansando. Então, pegou os príncipes. Ah, mas não é normal, numa guerra, os príncipes irem à frente. Vitória, está dizimado já. Vocês percebem? Eles, o que eles imaginaram? Eles pararam, então eles estão cansados, estão descansando. Vão em cima, vão para cima. Vamos lá, vamos pôr para quebrar. Só que como que eles estavam? Orando, jejuando, sacrificando ao Senhor, buscando o Senhor para ouvir ao Senhor. Aí o Senhor fez o quê? Olha, amados, que Deus tremendo. Um estrondo derrotou um exército. Um estrondo. A palavra, muitas vezes, né, as escrituras, muitas vezes, ela usa essa expressão, essa mesma a expressão do hebraico, Hamad, num sentido da fortaleza do Senhor em momento de dificuldade. Então, quando ele usa a expressão Hamad aqui, ele não está falando para a gente pôr ao lado para descansar, parar no caminho para descansar, mas no sentido de estar entendendo a dificuldade que nós estamos enfrentando para se fortalecer no Senhor. Ebenezer. Olha só, amados, que coisa tremenda. Paulo falando aos Coríntios, se você quiser anotar, 1 Coríntios 16, 13, essa palavra ela está encaixada no que ele está falando para os coríntios aqui. Ele diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, amade. Portai-vos com sabedoria, fortalecei-vos. Vocês percebem? Sede vigilantes, permanecei firmes, portai-vos com sabedoria, fortalecei-vos. O segundo conselho que Jeremias dá é para a gente olhar. E olhar não é assim para a gente olhar, né? Tô olhando, né? Mão no bolso, né? Tô olhando, tô de olho, né? Tô de olho. Mas o sentido aqui
É um olhar que enxerga, que vê, que avalia e leva a gente a tomar posição. Agora, amados, olha que palavra profunda, tremenda para nós, exatamente nesses dias que nós estamos vivendo. Por quê? Porque a gente está vivendo dias de crise sem medidas. Pandemia. Algum de nós já tinha atravessado uma pandemia? Desastres naturais. Eu conversava com a Daniela esses dias, é sempre o meu caminho aqui, Eurozimbo Maia, né? E a gente fica assim chocado. Ou outra avenida também, a Princesa do Oeste, né? Como pode uma avenida tão bonita, né? Eurozimbo Maia, Princesa do Oeste, mas bate uma chuva, morre pessoas. Não é? A enxurrada. Das maiores cidades do país. Então há desastre natural. E eu estava ouvindo essa semana, o prefeito está lá reunido com as pessoas e tal, tentando estudar uma forma e fazer piscinão, fazer situações. Aí um dos engenheiros falou assim, olha, isso é uma medida paliativa, porque não quer dizer que vem uma tromba d'água e... Então vocês percebem, há uma desarmonia. Não é normal a natureza matar o homem. Então, estamos vivendo crise sem medidas, pandemia, desastres naturais. Estamos à margem de uma guerra mundial. Eu estava sábado conversando com o João Paulo, né? E aí a gente está vendo o noticiário, né? A Rússia atacou lá uma cidade que é divisa com a Polônia. Você já imaginou se um soldado lá erra, porque esses mísseis, ele faz um cálculo e lança, né? Vocês imaginaram se ele errasse um pouquinho o cálculo e o míssil entrasse na Polônia? O que ia acontecer? Terceira Guerra Mundial, amados. Porque aí é um país que é da OTAN. Então nós estamos, assim, em meio a uma ameaça mundial. A paz tão, assim, tão preciosa que as pessoas buscam, cada vez mais ela está distante. A violência está aí ao nosso lado. Há, em nossos dias, um desmoronamento dos valores morais, uma desintegração da família, que é tão terrível como a guerra. Verdadeiros terremotos emocionais, né? Desestrutura toda a família. E juntando tudo isso, esses fenômenos, parece que eles estão nos anunciando que o fim cada vez mais próximo. Observar as escrituras, né? Discerne. Só que tem um detalhe que eu queria chamar a sua atenção essa noite. Deus não nos chamou para temer os acontecimentos. Deus nos chamou para vencer. Há inimigos nos espreitando, o Senhor está dando clareza para a gente ver. Olhai, veja. Há batalhas, queridos, que precisam ser travadas. Porém, como a gente viu no texto lá de Samuel, a vitória vem do Senhor. Para de querer lutar com suas armas. A diferença está exatamente num detalhe que Jeremias está nos dando um conselho aqui. Sabe qual é o detalhe, amados? Jeremias está dizendo para nós assim: desaloje o inimigo. Veja, observe, visualize seus planos. Amados, nunca
Foi tão escancarado as artimanhas do inimigo. Está claro, mas nós precisamos olhar, enxergar, avaliar, porque a batalha pertence ao Senhor. Essa peleja, ela pertence ao Senhor. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. São armas espirituais. O Senhor quer nos conduzir em triunfo. Vocês percebem agora por que é importante a gente parar? Olha para trás. Alguém aqui pode dizer que Deus não está com a gente? Não está nos guardando? Não está nos livrando? Não está nos ajudando? E ainda assim ele está falando, para e olha. Veja o que está acontecendo. Amados, é tempo de agir. Consciente. A vida, ela não é um teatro para a gente viver atuando. O Senhor não nos chamou para sermos artistas. O Senhor nos chamou para sermos discípulos. Olha que coisa tremenda. Olha a atitude de Samuel. Vamos para a mista, sai do fluxo e vamos fazer o quê? Descansar, ficar dormindo, ficar olhando, né, contando as estrelas? Não. Oração, jejum. Uma perguntinha simples. Não precisa responder para mim. Avalie. Quanto jejum você tem feito? Quanto tempo de oração você tem se dedicado? Amados, a vida ela não é um teatro. Infelizmente, muitos têm vivido encenando uma espiritualidade. E aqui tem um detalhe interessante. A vida não se repete. Porque uma cena teatral, ela repete. Não é isso? E uma outra verdade, a vida não espera. Ela passa. Deus, ele quer nos mostrar os limites da ação dele na nossa vida. Por isso a ação do Espírito Santo, amados, é tremenda. Porque o Espírito Santo, ele fala, ele dirige, ele nos aconselha, ele nos exorta. Um outro texto que é muito bonito, né? A gente fala, né? A gente às vezes até profetiza esse texto, né? Mas para um pouquinho pensando sobre isso, quando Deus vem e fala para Josué: Josué, aonde você colocar a planta dos seus pés, o que vai acontecer? Abençoado será. É Josué que está falando? Tá. Estamos juntos? Então para um pouquinho e pensa comigo. Qual é a mensagem de Deus para Josué? Josué 2, verso 3. Ele diz assim: todo lugar que você pisar com a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Como prometi a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o rio Eufrates. Então vocês percebem, ele determinou um local. Ele determinou um espaço. Como que chama? Sai Josué? 1, 2 e 3. Josué não deveria dirigir-se para a Mesopotâmia, para a Índia, Mesopotâmia, Índia, China, nem para a Europa. Ele tinha que ir para aquele lugar que Deus determinou. O que eu avalio nesse conselho de Josué para mim e para você hoje? Amados, se é importante para Deus a gente discernir aonde, deixa o Espírito Santo falar o teu coração, tá? Vou repetir, se é importante para Deus definir aonde a gente vai colocar a planta dos nossos pés,
porque vai ser abençoado. O mesmo Deus que está dizendo isso para Josué, ele está olhando para mim e para você hoje e está delimitando o local da bênção. Por isso a gente não pode estar alheio ao que está acontecendo ao nosso redor. Porque aonde a gente coloca a planta dos nossos pés, abençoado será. E Jesus, ele aumentou essa bênção. Vocês percebem ou não? Não é só colocar o pé. É onde a gente colocar as mãos. Aonde a gente falar. Para quê? Para que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então o Senhor está determinando, delimitando a geografia da bênção. Hoje, eu vi uma frase no devocional que é mais ou menos o seguinte: onde Deus fala que Ele está comigo, e eu não olho para as minhas imperfeições, mas que eu creia naquele que é suficiente. Amém. Que Ele mandou. Vá. É isso aí. É exatamente isso. E interessante, Márcio, que se ele está mandando ir, primeira coisa, a gente tem que ir atento. Uma outra passagem, eu vejo mais ou menos isso, nesse sentido, é quando Moisés manda os espias. Ele mandou 12 espias. Por que só 2? Todos os 12 viram a mesma coisa. Vocês concordam ou não? Por que só 2 trouxeram um relatório positivo? Mas qual que é a sequência disso? Josué e Caleb entenderam a mensagem. Vai, olha, avalia. Quem foram abençoados? Os 12, os 10 ou os 2? Dois. É aquele negócio. Olha além da barreira, né? Olha além das dificuldades. Deus está lá, né? Vocês Para percebem? nós é dificuldade, para Deus é. Então, você percebe? Olha que coisa tremenda. Às vezes nós estamos olhando e limitando a ação de Deus. Por que é importante a gente parar e olhar? Porque vem a terceiro conselho dele. Pergunte sobre o bom caminho. Quando ele diz assim, ponde à margem do caminho e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Aqui eu fiquei pensativo uma coisa, né? Pensa bem. Me entendam, tá? Quem está sendo o profeta nas suas vidas nesses dias? Para quem que você está perguntando qual é o bom caminho? Não tenha pressa. Reflita. Porque alguém está te fazendo avaliar o caminho. Aqui ele está sendo muito claro. Olhai nas veredas antigas, na palavra, e buscai qual é o bom caminho. Então, qual é a sequência? Primeiro você sai do fluxo. Depois você começa a olhar e avaliar. O terceiro você vai buscar nas veredas antigas. Qual é o bom caminho? Qual é o bom caminho? Sabe por quê, amados? Essas muitas informações que a gente tem recebido têm nos confundido, têm nos abatido, tem toda vez querendo que a gente busque um novo caminho. E o Senhor Jesus explicando sobre isso, vocês se lembram que ele falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão, então não tem outro caminho. O mundo, ele quer mostrar um monte de situações, mas as veredas antigas são perfeitas. Elas são para nós hoje.
A sabedoria de Deus, ela é atemporal. Ela não precisa ser melhorada. Vocês perceberam isso já? Não precisa ser melhorada. Ela é uma linguagem atual. E ela é sempre a clareza que vai levar a gente pelo caminho correto, pelo bom caminho. A gente precisa, mais do que nunca, discernir as coisas espiritualmente para esses dias que nós estamos vivendo. Mais do que nunca, são dias que a gente precisa refletir, orar, buscar a Deus, ouvir o conselho. A semana passada eu estava falando para vocês sobre o arrependimento, né? E o interessante, né? Que maravilha, que privilégio para Davi é ter um Natan. Porque Natan foi e chamou a atenção do rei. Contou uma historinha, né? Lembra a historinha, né? Ele falou, quem é esse incircunciso? É tu, rei. Que coisa maravilhosa é você ter alguém que vem na sua vida e toca. Não para te encher a bola, passa, não, você tem que ser, né? O bambambam, bam, bam. Não. Alguém que vem menos. Presta atenção. Sabe por quê, amados? Porque sempre, em todo tempo, a gente precisa ser exortado, ensinado, aconselhado. E a palavra de Deus, ela é graça para as nossas vidas. Numa das últimas conversas com o Emitian, né, o Emitian estava falando para nós uma situação interessante, a questão do por que é importante a gente ter discernimento nesses dias, porque a gente precisa discernir entre o que é absoluto e o que é relativo. O que é imutável e o que é variável. Entre o que é indispensável e o que é descartável. Entre o que é essencial e o que é secundário. E entre o que é permanente ou é circunstancial. Querem que eu repita? Então, vamos lá. A gente precisa discernir entre o que é absoluto e o relativo. Entre o imutável e o variável. A principal aqui. Entre o que é indispensável e o que é descartável. Entre o que é essencial e o que é secundário. Entre o que é permanente e o que é circunstancial. Secundário. Permanente e o circunstancial. Entre aqui o que é essencial e o que é secundário, eu sei que, com certeza, existem muitas coisas que são boas, que são úteis, que são agradáveis, mas elas não são indispensáveis. Quem está dizendo para nós que é indispensável? Amados, nós precisamos orar. Muitas vezes Deus está querendo tirar algo que está sendo nocivo para as nossas vidas, mas a gente está cada vez mais insistindo em se apegar. A gente continua praticando o engano, o erro, o pecado, por costume, por tradição. A gente precisa parar, olhar, avaliar, busca as veredas antigas
veja o bom caminho. Sabe por quê, amados? Há uma coisa tremenda na Bíblia. Diz assim, eu acho que todos vocês sabem de cor, né? Salmo 119, versículo 105. Agora, por que que o salmista está referindo a Bíblia como lâmpada para os meus pés e luz para o caminho? Opa! Olha aí as veredas antigas falando de caminho. Eu e você precisamos jogar luz no caminho. O que que joga essa luz no caminho? É a nossa cognição? É o nosso conhecimento? Ó, conhecereis a verdade e a verdade ilumina, nos salva, nos conduz pelas veredas, pelo caminho correto. As estradas, o caminho por onde Deus quer que a gente ande, ele é iluminado. E sabe por que que é iluminado, amados? Porque o Senhor, quando o Senhor Jesus quis dar uma ilustração para os discípulos, para falar como nós somos, ele usou duas metáforas. Vocês se lembram? Nós somos o sal e nós somos aonde? No mundo. Então, aonde você está andando, está iluminando. Creia nisso. Parece que não, a gente tem que acreditar nisso, né? Sim. Engraçado, na sexta-feira eu mandei um parabéns, eu mando parabéns para todos os funcionários da Margem, mesmo que eu não conheça, tá? E eu tenho já um prontinho, eu mandei parabéns para ele, e o jovenzinho mandou de volta para mim. Cleiton, eu queria agradecer, porque você faz a diferença na minha vida, a tua atitude, a tua maneira de ser, faz a diferença na minha vida. Eu falei, caramba, eu nunca, olha, sabe? Mas é claro, ele sabe que é Cristo, né? Na vida dele, pelo carinho, pela atenção. E eu não me relaciono com eles. Mas pô, eu lembrar dele tão carinhosamente, falando, né? Que Deus te abençoe, que tudo que você conquistou até aqui, né? Seja abençoado. E foi, né? E é interessante como é que um detalhezinho tão pequeno pode fazer algo diferente, né? Quem aqui já leu o livro de Reis? O que chama a atenção de vocês quando a gente lê o livro de Reis? A quantidade de reis que não serviram. Quase isso, mãe. Quase. Olha, quase ganhou uma estrelinha. É a quantidade de reis. Presta atenção, amados, a importância do conselho de Jeremias. Vou ler um aqui, por exemplo. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 55 anos em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expusera, pois ele não andou no caminho de seu pai. Caminho. Eles não andaram. Aí, eu queria que você observasse um jovem, um menino, Josias. Pega o que eu falei, quem está sendo a pessoa que está te falando nesses dias? Quem você está ouvindo? Por quê? Josias, segundo, se você quiser acompanhar comigo, 2 Reis 22, só para ver como é interessante, tá? Quem era Josias? Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate.
fez ele o que era reto perante o Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Olha aí. Teve um marido que andou no caminho. Olha só. Mas eu queria destacar a atitude de andar no caminho e ouvir o conselho. No versículo 8, diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei. Mas eles acharam as veredas antigas. Que glória a Deus! Na casa do Senhor. Quer dizer que ninguém estava indo. Olha só. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu cargo na casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me entregou o livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei. Que gritei? Sabe qual a atitude de rasgar, o rei rasgar as vestes? É a atitude de humilhação. Eu preciso do Senhor. Ordenou o rei Elquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Achor, filho de Malquias, a Safã, o escrivão, a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide consultai o Senhor por mim, pelo povo, por toda Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo o quanto nele está escrito. Amados, que coisa tremenda. Quebrantamento, arrependimento. A atitude do rei Josias foi tremenda. Ele ouviu o conselho e tomou uma posição. Ele ouviu as palavras. Quantos anos ele tinha? Que coisa tremenda, amados. Há um caminho a ser percorrido. Quem está te ajudando? Chico, isso é uma prova. Você ensinar as crianças no caminho que deve andar, ela vai guardar, né? O coraçãozinho dele estava limpinho, purinho, né? Olha pra você ver como é que aquilo entrou, né? E interessante, Leito, que aqui a Bíblia fala que seu pai Davi, mas ele não era filho de Davi. Ele era filho de um rei ímpio, que não andou nos caminhos do Senhor. Então, aqui é tremendo aquela palavra que está em Ezequiel 18, que fala que não é porque os pais comeram uvas verdes que o dente dos filhos se embotoaram. O pecado dos pais não vai sobre os filhos. Há uma bênção. Quando há arrependimento, quando há confissão. Amados, a gente precisa parar. A gente precisa olhar. Olhar com um olhar de avaliar, de ver conduta, de ver como tem andado. Para nós, eu vejo que a vereda, o Evangelho, o quanto o Evangelho tem determinado o meu caminhar, o quanto as palavras de Cristo têm sido mediador na minha vida, no meu pensar, no meu falar, no meu agir. Amados, mais do que nunca, as palavras do Evangelho, elas são lâmpadas que iluminam o nosso caminho. Mais do que nunca, né? O verso 115 do Salmo 119 é perfeito para nós. Eu não tinha falado aquela hora, né? Só que não, formei. é 119, 105. É. Então, nós precisamos entender que há um caminho a ser percorrido,
Mas o Senhor não quer que a gente ande nesse caminho de qualquer jeito. Por isso que ele está falando, sai do fluxo. Sai do fluxo. Para. E olha. Discerne. Às vezes você está dando muita ênfase naquilo que é dispensável, naquilo que é descartável. E você está abrindo mão de preciosidades, de coisas que não podem ser descartáveis. Se você prestar atenção como é importante, você pode falar, Chico, mas isso é coisa do Antigo Testamento, né? Uma curiosidade. Você sabe como que é conhecido, como os cristãos eram conhecidos no livro de Atos? Aqueles que são do caminho. Nós, eu e você, somos conhecidos como aqueles que andam no caminho. No caminho de justiça, no caminho de santidade. Aí vem o quarto conselho. Ele diz assim: ponde-vos à margem, vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho e andai nele. Aqui eu vejo com clareza como a gente tem tomado decisões. Andando no caminho certo. Porque Deus está falando que existe um bom caminho, amados. Ele não está falando que existe um caminho. Ele está falando que existe um bom caminho. E aqui, por que ele está falando que existe um bom caminho? Que não adianta somente a gente olhar o bom caminho. A gente tem que olhar e andar nele. Não basta reconhecer que ele é bom. A gente tem que andar. Tem que fazer dele prática de vida. Caminhada. A gente tem que seguir pelas veredas que o Senhor tem nos mostrado. A gente precisa entender e cada vez mais compreender que o Evangelho ele é o poder de Deus, né? O Espírito Santo, ele trabalha naquilo que é a verdade. Eu pensando ainda, né, sobre isso, né? Voltando, eu acho que é importante a gente... Eu sei que é um texto bem conhecido, né? Mas abre comigo Josué. Porque eu creio que nós estamos vivendo dias de Josué. Porque ele diz assim: como eu falei, e o Senhor determinou para Josué a geografia da bênção, né? Então, Josué 1:3, ele diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu lá tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, por toda a terra, tal, o Senhor determinou a bênção. Só que aí, ele começa a falar algo muito interessante sobre essa questão de andar pelo bom caminho. Olha o pensamento de Deus para mim e para você. O que ele diz? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O que Jesus falou em Mateus 28:18-20? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Eis que estarei convosco até a consumação do século. Então, isso aqui é real para nós hoje. Aí ele continua. Ser forte e corajoso. Para quê? Para sair brigando com as pessoas? Para sair no tapa? Não. Ele diz assim, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso. Amados, deixa o Espírito Santo falar. Presta atenção. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou.
dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Lembra a palavra do rei Josias? Anda no caminho. Não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele escrito está. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer andar. Amados, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Aí Salomão vem em Provérbios, né, e fala uma coisa tremenda, né? Vocês se lembram? É bem conhecido também, né? Ele diz assim: há um caminho que parece direito aos homens, mas esse caminho conduz para a morte. Provérbios 16, 25. Há um caminho bom que emana vida, e vida em abundância. Porque o Senhor Jesus disse assim: aquele que crê em mim, do teu interior fluirão rios de água viva. E aqui eu quero concluir. Que coisa tremenda, amados. Porque Deus é tão maravilhoso, além de Ele dar todos esses conselhos para nós, Ele ainda dá uma promessa. E eu quero concluir com a promessa: acharás descanso. Se a gente é sábio, a gente não pergunta se o Evangelho vai ser difícil transformar ele num estilo de vida. Se a gente é sábio, a gente anda segundo o conselho do Evangelho. Porque ele é pérola para as nossas vidas. Paulo, falando aos Filipenses, ele fala: caminhe como é digno do Evangelho. Filipenses 1, 27. Há uma promessa do Senhor de descanso, de paz. E essa paz só no Senhor. Mas o Senhor Jesus, tentando nos explicar aquela situação, né, da gente dar muita atenção para as coisas que são dispensáveis, né, e não valorizar aquilo que é essencial para nós, o Senhor Jesus, falando aos discípulos, né, ele dá uma ideia de como é o caminho. Como é o caminho a seguir. Vocês se lembram ou não? Ele também deu uma geografia da bênção aqui. Ele diz assim: entrai pela porta estreita, pois a porta é larga, a estrada é extensa, mas conduz para a perdição. E ela é espaçosa, e muitos são aqueles que entram por ela. Pois a porta que conduz à vida é pequena, é estreita, e poucos são aqueles que a encontram. A gente precisa se lembrar disso, amados. Porque às vezes a gente quer encontrar o descanso nas coisas fáceis que o mundo está nos oferecendo. E esse caminho largo, essa porta espaçosa, ela não dá descanso. Pelo contrário, ela traz cansaço e enfado. Mas o caminho de retidão do Senhor, ele traz vida. Por isso eu queria deixar esse texto de Jeremias 6,16 como
uma luz para nós. Põe-se à margem no caminho e olhe. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ela, e achareis descanso para a vossa alma. Para a gente não cair no erro que os israelitas fizeram. Infelizmente, ele termina dizendo, mas eles não quiseram andar. Eu fico pensativo, né? Que coisa maravilhosa a gente ouvir um conselho do Senhor, né? Coisa maravilhosa o Senhor falar, mas depende de nós andar. Amém, amados? Que a gente possa andar nas veredas do Senhor. Amém? Glória a Deus.